Taranã, taranã. Bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser, um podcast do Alegre Ser. E hoje nós vamos falar sobre algo que todos nós vivenciamos, que são as oscilações da nossa energia, com as suas subidas e descidas de humor, de motivação e de presença. Como está a sua energia hoje? Sabe aquela sensação de acordei bem, mas agora tudo me irrita? Ou então assim, hoje já acordei de mau humor, ou ainda estava animada e de repente estou sem energia para nada. Pois bem, o que essa oscilação quer te mostrar? É o que chamamos de efeito montanha-russa das emoções no processo do mestre Juan de la Luz. É a proposta de hoje no Pode Ser, que é entender o que está por trás dessas oscilações, o que a ciência e a psicologia dizem a respeito e como o método Juan de la Luz traz muito equilíbrio, mais paciência, mesmo quando a vida balança. Igual o seu computador balançando aí, né, Cris? Pois é, na verdade eu não consigo ser uma mulher estável, mas isso não quer dizer que eu sou instável. Então, para a gente clarear um pouco as ideias inicialmente, vamos recordar uma coisa muito importante que nós já falamos nos episódios anteriores e que a gente não pode esquecer jamais, que é que nós somos energia, né? E essa energia, ela se move em ondas, que são as vibrações, que são medidas em frequências, né? Alta ou baixa. Nas frequências baixas, essas vibrações, elas são mais densas, e nas frequências mais altas, elas são mais intensas. Então, só para a gente conseguir ter uma ideia visual do que isso significa, pelo menos para mim, essa conseguir enxergar, conseguir ter essa visão facilita muito. Então, é como se as altas frequências, esse movimento vibratório em alta frequência, ele é um impulso mais rápido, né? E as baixas frequências, ele é como se fosse um movimento mais lento, né? Um pouco mais denso, um pouco mais pesado. Então, nessa associação visual, a gente, diante de qualquer experiência da vida, a gente pode perceber que a gente está vibrando em elevada frequência, passando por ela porque a gente passa por essa experiência de uma forma mais leve, né? Então essa onda tá rápida e a gente passa por isso de uma forma mais leve, mais consciente. Mas tem uma diferença, né? Porque se a gente está na euforia, como que a gente pode ver a euforia como uma alta frequência, embora a euforia pode trazer uma velocidade muito rápida, né? É que não na verdade não tem a ver com a emoção da euforia, né? Mas com o movimento tá intenso, o movimento ter essa elevação e essa queda mais rápido, entende? Então, tipo, por exemplo, se a gente está passando por uma experiência difícil, vamos encarar essa subidinha da energia como um impulso rápido. E assim também, como a gente está numa baixa vibração, você passa rápido por isso também. Entende? Assim, como o movimento ele é mais rápido, ele é mais acelerado, as coisas têm ele tem mais velocidade. Vamos pensar ao contrário, então. Quando ele é mais lento, você está passando por uma situação difícil e você está em baixa frequência, esse difícil não acaba nunca, porque o movimento é mais lento. Entende? É verdade, é verdade. Então, Legal. em frequência e em alta frequência, isso tende a passar mais rápido, porque quando a gente está em alta frequência, esse impulso da nossa energia ele está mais acelerado. E também entra um outro fator aí que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é a consciência, porque quando a gente está em elevada frequência, entra a consciência em ação, que a consciência ela tem mais abertura nessa elevada frequência para ela atuar. E quando a gente está em baixa, não, né? Está num campo menor ali, a consciência entra difícil ou não entra, e aí as coisas ficam mais pesadas, mais densas. Mas olha que legal, porque você está me ensinando algo muito interessante, que é desassociar a sensação com o nome da emoção. Porque aí a gente começa a entrar num outro campo de percepção, né? De que tudo é energia. E aí a gente não fica condenado a um lugar emocional. Senão a gente começa a observar
claramente, até num lugar até mais neutro, dessa vibração que está passando pela gente. Muda muita coisa você desassociar o sentir do pragmatismo da emoção, né? Que muitas vezes é muito pragmática. É assim, é assado. Não sei o que que você acha, Roberta. É porque a emoção é uma reação, né? É uma reação instintiva, né? O medo, a raiva, vem de uma atividade conectada a uma ideia cerebral. Você pensa numa situação e essa situação te traz uma emoção, que é um instinto. Já o sentir vem da sua intuição, de um lugar mais profundo no seu coração, onde você não está à mercê dessa reação energética, emocional, e sim num sentir profundo de toda a percepção que aquela situação pode te trazer. E olha que louco, Yara, essa reflexão que eu vou fazer agora. Se ela é instintiva, como os vegetais são instintivos com a luz do sol, né? Como os animais são instintivos com a reação de proteção, de autopreservação, a gente tem a oportunidade da consciência para poder sair desse lugar, né? Porque aí é onde a gente sai desse instinto, que pode ser vegetal, animal, e aí a gente começa a integrar as experiências desde um outro campo, né? Sim, totalmente. Legal. E é justamente esse desfoque que você falou aí, né? Da gente enxergar isso como consciência e não como a ciência, que é o que a gente está trazendo também, esse olhar que a ciência tem para tudo isso. Então, a ciência, por exemplo, ela aborda essa oscilação da perspectiva da fisiologia, também tem a ver com o que a Rô estava dizendo. Então, a partir do estudo do cérebro, pelo ângulo da neurociência, ela considera essa variação como uma parte natural do funcionamento do nosso sistema nervoso. Então, ela diz que as ondas cerebrais, elas se reorganizam a cada estímulo, variando a produção de hormônios, né? A cortisol, serotonina, dopamina, e que isso afeta o nosso estado emocional. Então, a ciência tem esse olhar fisiológico associado à questão da emoção. E o que o método do mestre traz é esse olhar da gente como energia, como esse movimento que oscila, que é uma oscilação natural, mas nesse processo da gente dissolver o nosso ego, a gente ganha consciência, então a gente percebe todo esse movimento de uma forma mais fluida, de uma forma, né, mais natural e passa pelas experiências nesse movimento que é natural, mas de forma consciente. Aprendi algo. Então, quando a gente, por exemplo, está dormindo mal, nos alimentando rápido demais ou acumulando estímulos digitais demais, o nosso sistema nervoso ele entra em hiperativação e, como resultado, sentimos ansiedade, irritação ou cansaço. Então, ou seja, é um mecanismo que se retroalimenta. O corpo reage, o cérebro interpreta e cria uma sensação. As oscilações, portanto, não são, dentro dessa ótica da ciência, não são um defeito, mas uma mensagem que o corpo está dizendo: ajusta a sua atenção, respira, se alimenta melhor, faz uma pausa. Em outras palavras, a ciência está mostrando a importância da percepção das sensações do corpo para regular as emoções. Quando aprendemos a perceber o que o corpo está dizendo, ganhamos a chance de nos equilibrar antes que o desequilíbrio tome conta. Eu adoraria que essa consciência mental fosse profundamente real, porque eu tenho toda essa informação e mas eu não consegui e tenho trabalhado muito isso nos coachings grupais com o Messi, principalmente, que é a minha relação de autossabotagem, a minha relação de fazer dano a mim mesma, mesmo sabendo da composição de cada alimento, do meu estado de saúde, né? Então, eu falei ontem para o Messi, inclusive, sobre isso, o quanto que eu sentia que a minha genética me ganhava, muitas vezes, porque as células pedem, né? A história genética, ela pede isso. Então, eu oscilo muito. E estou aprendendo a grande diferença desse processo, desse método. Primeiro é a qualidade de escuta do mestre, a frequência que ele nos emana, a sabedoria dele. Você não escuta, né? Você sente.
Aí você já começa a criar um processo de transformação. É um caminho, né? Então tem todo um percurso aí que vai com muita consciência, aprendendo a mudar a sua relação com você mesmo. Mas eu tenho esse estado de atenção que é a diferença de ter a informação da mente e a diferença de cuidar de mim com a consciência do meu ser. É algo que eu ainda estou despertando. E é bem bacana você falar isso, Cris, porque na verdade é um despertar de consciência, né? Que não é você tentar controlar o seu humor, o seu estado, né? Mas é preciso você observar essa oscilação, né? Dessa energia que está vibrando em você, né? E que vai responder, é essa energia que vai te responder em relação a essa oscilação, né? E pede aí um cuidado, uma atenção, né? Então não é a partir do controle mental, as pessoas, eu tenho que controlar minhas emoções. Não, é a partir de um estado de consciência perceptivo da sua própria energia. Exato, né? A gente, a partir desse olhar, a partir dessa noção de que nós somos energia, de que ela se move em ondas, né? De que ela tem essa vibração e ela é medida em frequência, o que a gente precisa aprender a fazer é justamente sustentar essa energia estável em elevada frequência. E a neurociência diz que as práticas conscientes de autoobservação, elas reorganizam o cérebro e contribuem com o equilíbrio das emoções, né? Para que essa energia se estabilize. E através do método do mestre, a gente alcança através dessa conexão com o nosso ser, com a nossa essência, a gente consegue fazer essa elevação de frequência, né, nas chamadas diárias que a gente tem, de manhã e à noite, a gente vai para esse vazio quântico e aí a gente consegue ali ter uma percepção muito mais clara da gente mesmo, das nossas próprias emoções, do impacto que elas estão tendo nas nossas oscilações e como que a gente faz essa engrenagem toda funcionar de uma forma mais estável, né, dentro dessa elevada frequência. O que a psicologia fala, Roberta? Então, a psicologia ela já percebe essas oscilações como camadas, né? Como várias camadas aí fisiológicas do corpo que respondem a estímulos a essas emoções, né? Então, na camada emocional, guardamos experiências antigas que, quando tocadas, reacendem dores passadas, mas tem muita interpretação mental, né, inclusive do terapeuta, em relação a como você vai lidar com cada emoção dessa, né? Na camada mental, o pensamento interpreta tudo isso e reforça, né? Na camada emocional, a gente guarda essas experiências antigas e quando às vezes, elas trazem algumas dores que você ainda não transcendeu, que você não entendeu e que você às vezes nem tem consciência delas, né? Então, por exemplo, algo que acontece, a gente sente raiva. Então, o pensamento diz, de novo isso está acontecendo? Nossa, que raiva, a gente fica com raiva da gente, com raiva de quem a gente está sentindo raiva, né? E o corpo entra numa super tensão com aquela sensação de raiva, mas fica a nível de uma percepção mental, muitas vezes. Às vezes nem a mente nem percebe que está naquele estado. Então, essa repetição cria um looping físico, emocional e mental. O Jung chamava esse movimento de enantiodromia, né? Quando uma força se exagera demais, né? E a vida traz o oposto para restaurar o equilíbrio. Então, ou seja, se vivemos muito tempo na euforia, o corpo cria um freio. Se estamos há dias no recolhimento, surge um impulso de expansão. Só que isso não é assim, né? Não é nessa questão linear, às vezes não acontece dessa forma, né? Então, agora, já na psicologia existencialista, o Viktor Frankl e o Rollo May, eles dizem que a energia humana cresce quando há sentido e decai quando perdemos o propósito. Quando você não vê sentido na sua vida, né, você fica muito com baixa vibração, você cai, você perde o propósito de vida. Então, quando você sente uma queda de energia, talvez não seja uma preguiça,
né, segundo essa visão, pode ser sua essência pedindo um novo significado, teu ser pedindo uma nova visão daquilo que você está experimentando. E aí o convite não é eliminar a oscilação, e sim escutá-la. Né? Até porque é uma condição natural da energia, que somos esse movimento. O ponto-chave é como nos sustentar em consciência nesse movimento, né? Fluindo em harmonia com ele. Cada baixa pode conter um pedido de renovação e cada alta um lembrete de que a energia precisa circular e não se fixar. Eu acho muito lindo tudo isso, mas a prática é muito interessante. E eu acho que a diferença que eu sinto nessa metodologia do Mestre Juan, ele nos ajuda muito a retornar ao centro, através da sabedoria mesmo, né? É muito interessante que às vezes uma palavra, né, uma frase, e que realmente o ego nem esperava escutar, né? Esse campo mental não nem admite que essa pode ser a saída, mas no contexto que você está em humildade recebendo essa frequência, essa guia, parece que as células elas perdem essa tensão, essa revolução, e você entra num outro vórtice, né, de consciência. E aí você integra que é o que o mestre nos leva, que a experiência ela compõe o padrão da sua frequência. Né, ela reflete, e aí você começa a sentir a diferença do que é entrar no vazio quântico, né, com o mesmo corpo, com a mesma experiência, mas abraçar a experiência com mais consciência. E aí o mestre ele faz isso, né? Esse método ele ajuda a gente a ter mais equilíbrio, né? E não se trata de controlar a emoção, mas de observar. É um processo de aprendizado, como observar o que a nossa frequência, a nossa reação, a nossa sensação, ela está revelando para o nosso próprio processo de despertar. O controle, sim, ele nasce do ego e a fluidez nasce da essência. E aí é a grande chave que a gente vem conversar hoje, que é compartilhar na vida real como observar esse controle, né? E saber que ele é do ego, como ter esse equilíbrio e como ter consciência do poder da essência, que sempre nos convida para essa fluidez. E o que aceitamos observar, ele pode ser sempre dissolvido em amor pela luz do ser. E o que nós negamos a ver começa a se acumular em estruturas que bloqueiam o fluxo da nossa energia. E é isso, quanto mais fluidos, mais leves para permitir a nossa energia vibrar em elevada frequência. E quanto mais rígidos, e eu conheço muito bem essa situação, mais peso carregamos, deixando essa energia densa, pesada, difícil de vibrar em uma alta frequência. E aí a gente fica nessa oscilação energética mesmo, que como a gente viu, né, é natural, nós somos energia, habitamos num corpo humano e nessa condição ficamos sempre suscetíveis às limitações humanas, ou seja, às emoções. E O sabe que mestre Juan fala desse efeito, né? Efeito montanha-russa das emoções. E ele sempre nos alerta: cuidado, não entra na emoção. Né? E aí por isso que ele fala, vamos para a luz, vamos para a luz. E aí vocês podem falar um pouco o que é isso, né? No ápice do seu movimento de oscilação energética, liga o mestre e nos convida. Vocês querem um VIP? Ou vamos para uma conexão extra? Aí você fala, nossa, é um milagre mesmo. No momento eu estava numa vibração, né, numa densidade, e no outro momento, 5 minutos, você já está num outro espaço, né? Numa outra sensação de conexão, de percepção com a experiência. Total. só queria completar isso que você está falando da densidade, né? Densificar é não ter movimento, né? É quando descende, e aí você fica estacionado, paralisado. Até o mestre fala que a obscuridade faz a gente perder a vontade, né? Então, quando você não tem vontade de nada, às vezes você está preso num pensamento e você fica ali com aquele pensamento e ele não te deixa nem olhar através das coisas que estão acontecendo, você não entra no infinito de possibilidades. Então, quando o mestre nos chama para uma conexão e a gente eleva a nossa frequência, é imediato a gente sentir os pensamentos se dissolvem e a gente já, aquilo que você estava pensando já não tem mais o peso, nem
o mesmo olhar. Você pode olhar para aquilo de um outro estado de consciência, como se você distanciasse um pouco aquela situação e começa a ver, sabe, uma perfeição, começa a ver, mas também não é desse jeito só, eu posso olhar para isso de outro lugar. Então, assim, é como se fossem desconstruindo essas imagens tão fixas, né? E a gente pode entrar num lugar que tem um giro, um movimento mais suave. E é o que a física quântica sugere, né? Que a consciência ela vem antes da matéria, né? Ou seja, a gente sente, pensa, né? E aí influencia o que acontece à nossa volta, né? O pesquisador Amit Goswami explica que nós não somos apenas observadores, né? Nós participamos da criação da realidade. Toda vez que a gente tem um pensamento ou uma emoção, é como se a gente estivesse escolhendo entre as várias possibilidades qual é a realidade que a gente quer viver, que é isso que a Rô está dizendo. Então, se a gente está distraído, se a gente está confuso, a gente está criando resultados incoerentes, mas quando a nossa atenção está presente, focada e em paz, tudo se reorganiza, né? A mente e o coração, eles entram em sintonia e a nossa energia, ela se torna mais coerente, refletindo clareza, harmonia e equilíbrio. A gente falou muito sobre isso, né, naquele episódio de observador e observa-amor. Vale a pena quem quiser, tiver aí entre essa compreensão, estudar um pouco desse episódio, né? Mas voltando aqui para falar um pouco dessa prática, né, que o mestre fala dessa coerência através da presença, como observar todo esse campo que nos afetam, todas essas experiências que tocam as nossas memórias, sem se identificar com elas, né? Como respirar antes de reagir, né? Como acolher antes de julgar, né? E são formas simples de sustentar a vibração amorosa, né? Ter essa consciência do que eu sinto a raiva, mas eu não sou a raiva, né? Que meu humor oscila, mas o meu centro está no presente, né? Eu tô me observando, né? Eu tô observando toda essa variação celular, porque a gente começa a sentir realmente as nossas células pedirem, saltarem, exclamarem, né? Uma comunicação muito interessante celular, e como isso não faz parte do meu centro essencial, né? A emoção, então, ela já não é mais dona do nosso corpo, né? Nem a mente é soberana da nossa cocriação, mas sim o nosso ser, a nossa essência que retoma o comando diante dessas experiências. É impressionante como isso muda até o corpo. Quando o centro se restabelece, o sistema nervoso sai desse modo de alerta, né? O corpo relaxa, o corpo desacelera, a mente clareia. A gente entra em outro estado, o de consciência da essência. E é também a coerência cardíaca que a gente falou no episódio anterior, né? Que é quando corpo, mente, emoção, tudo entra em harmonia. Exato. O equilíbrio ele não é ausência de movimento. O equilíbrio é consciência dentro do movimento. Ou seja, a oscilação energética, ela é natural. O desequilíbrio dentro dela, não. Né? Isso tem muito a ver com as nossas curas. Então, vamos dar um exemplo da situação do dia a dia. É assim, como tudo isso nos ajuda a estarmos mais atentos para esse cuidado, com essas variações ao longo do nosso dia. Cris, você tem algum exemplo, alguma situação que você recorde que você pudesse trazer aqui para gente? Todos os dias eu sofro uma oscilação energética. Porque, claro, eu estou dentro dessa personalidade e ela tem muita austeridade. Eu já tenho essa consciência, esse campo de visão. E é todo um trabalho diário, né? Porque como assistente do mestre, conversando com todo mundo, ampliando, né, esse processo de despertar, lidando com as dúvidas, os questionamentos das pessoas, né? E eu também tenho esse presente que é viver uma parceria de consciência com o Guilherme. E é muito engraçado. Outro dia a gente, né, eu nesse processo de cura com o meu corpo, né, e trabalhando a questão da saúde do meu esôfago, e claramente observando como a alimentação ela transborda, né, ela maneja, ela lidera o campo do meu corpo, das minhas emoções.
Eu sinto raiva, eu sinto inveja, porque eu não posso nem ir numa pizzaria. Outro dia eu fui numa pizzaria com o Guilherme, eu falei, você não vai pedir pizza, né? Então, que eu fiquei aflita, né? E aí, no momento que tá tudo bem, começa a ficar meio tensão. E aí, outro dia a gente estava no supermercado, eu inventei a moda de, sei lá, queria alguma coisa, e aí eu observei mesmo que o supermercado, ele me deixa ansiosa. Ele faz querer o que eu não preciso, sabe? É muito louca a experiência de sentir a sua energia no supermercado, pelo menos a minha. E aí o Guilherme está com uma experiência muito profunda com a relação dele com o açúcar, né? Ele está tentando evitar, inclusive ontem lá no coaching grupal sobre alimentação, esse coach que o mestre dá quinzenal, o mestre deixou muito claro que não é quebrar a relação com o açúcar, né? Como romper a relação com as suas emoções. E aí o Guilherme viu uma pipoca doce, ficou compro ou não compro, caramelo com sal. E eu falei, cara, define, mas assume o que você quer. Se você quer comer, come, se você não quer, mas sempre você é responsável. O mestre nos ensina, né, a ter essa consciência das nossas escolhas. E ele não conseguia tomar essa decisão. Aí chegou uma hora que a gente já estava quase saindo do mercado, ele falou, mas e aí, eu compro ou não compro? Sem ter consciência, eu falei, mas Guilherme, meu amor, como assim? A pipoca ainda está dentro de você, a gente está saindo, passou por todo esse tempo, e a pipoca está dentro de você. Vai lá e pega a pipoca se você quiser. Ele olhou assim para mim e falou assim: Nossa, como você fala comigo? Você podia ser mais elegante, né, na sua forma de expressar. Eu fiquei em choque. Primeiro, porque me ativou alguma memória da deselegância, né? Eu achei horrível ele falar isso. E aí eu fiquei também em choque porque eu falei assim, cara, ele sentiu a minha expressão, que para mim era a minha personalidade normal. Eu estava super inteligente. Olha, você tira essa pipoca dentro de você. E aí eu me dei conta que, na verdade, eu estava sendo refém da minha inconsciência, né? Da forma de expressar com o masculino, né? Da cura que eu tenho com a intolerância, com a impaciência. E sabe o que foi legal? Que eu peguei e virei para ele e falei assim, quando ele me falou isso, eu olhei para ele e falei assim, primeiro eu vivi toda essa oscilação dentro de mim, esse terremoto, e aí eu falei assim, eu queria te agradecer, mas não é te agradecer por educação, não é essa gratidão que às vezes a gente quer cumprir, porque realmente eu quero te agradecer porque você está me mostrando de uma forma muito sutil o impacto que tem a minha forma de expressar. E observar exatamente como eu não posso te lançar essa energia, né? E aí ele falou assim, o que me moveu muito é você falar comigo assim na frente, no lugar público. E aí eu falei, interessante isso, porque ele falou assim, porque com pessoas desconhecidas. Eu falei, engraçado, porque o que me movimenta muito quando você fala comigo de uma forma que eu me sinto vulnerável com pessoas conhecidas. E foi muito legal, porque aí a gente virou uma sessão de consciência no supermercado, né? Eu pedindo desculpa e a gente fazendo uma super reflexão sobre essa forma de comunicar ou de entender as experiências. Mas isso é uma pareja, né? Um casal de cura que a De gente fala, consciência. que o mestre fala, né? Então, você, sem um ofender o outro, mas você falar aquilo que para você, ele está falando dele, né? Como ele se sentiu. E você também falando de você. Normalmente, os casais se atacam nesses momentos, né? Não fala assim comigo, olha, não sei o quê. E, né, nesse processo, como ele está fazendo um processo com ele falou, olha a forma como você está falando comigo. Né? Então, E sem cobrar. Aí tem você problema. sente que tem uma consciência do processo de cura, né? Eu acho que essa oscilação energética no processo, no método Juan de la Luz, é muito mais fácil de você se observar sem temer, né? E ter mais coragem de expressar o que você está curando. E que acontece isso muito nos nossos encontros, né? A gente dá mais visibilidade para a consciência e menos autoridade para a aparência. E o que é legal disso é que vocês dois viveram isso em tempo real, né? Tipo, vocês estavam nessa oscilação, e aí o Gui não ficou na vergonha, na emoção da vergonha, você não ficou na emoção da rejeição, do rechaço, e os dois já conversaram ali mesmo no supermercado, e isso aqui é um ponto muito bonito, né, da metodologia do Mestre Juan, que ele traz a gente para esse nível de consciência
que a gente também só consegue viver esse nível de consciência em elevada vibração, em elevada frequência, né? Porque senão é o que a Rô acabou de dizer também, senão a gente acaba brigando, a gente está em baixa frequência, acaba virando motivo de discussão, e aí você traz coisas do passado, e aí, enfim, vira aquela. É porque normalmente, desde as nossas emoções e da nossa mente, a gente joga sempre para o que está fora, para o outro, o protagonismo da situação. E a energia e o sentir tem a ver com o que nós estamos sentindo, como nós estamos sentindo cada situação. Então, o processo ele traz para a gente essa perspectiva interna de como naquela circunstância com o outro eu me sinto. E se eu expresso aquilo que eu sinto para o outro com amor e com atenção, o outro não adianta e quando ele responde também desde o sentir dele, aí sim existe essa cura que o mestre fala nessa relação com o outro, né? Isso pode ser entre pai e mãe, entre filho, né? Mãe e filho, entre casais. Só que normalmente, desde a nossa personalidade, a gente faz isso jogando para o outro essa energia e achando que o outro ainda é o culpado por a gente estar sentindo aquilo, quando na verdade é uma sensação que está dentro de nós. Mas essa oscilação energética, né, para você ter muita consciência, né, e não é, registrar ela como emoção, e sim como a relação da frequência que você está emanando e a correspondência que você está criando, ele tem que ser um processo vivido. Não é Uhum. algo que você lê o poder do agora e agora você vai viver no presente. A gente sabe bem disso porque é um caminho, né, que a gente vive dia a dia, por isso o fator constância no processo, ele é um das pilastras, né, do processo, porque se a gente não tem essa constância desse sentir, desse vazio, de sentir nossas células, de observar a nossa inconsciência com consciência, vira um padrão de inteligência, né? A gente só está refletindo, falando bonito. Quando você tem essa consciência que você pode mudar a sua realidade de acordo com a frequência que você está emanando, não é um pensamento, é uma relação da consciência com o espaço, né? E aí tudo muda, né? Naturalmente, o convite ao outro cria um campo de frequência relacional muito mais elevado. A frequência é outra. Eu acho que daí é o nosso lugar de poder compartilhar esse processo, porque a gente vive ele desde dessa cura em nós mesmos, né? Pratica muito essa relação com a frequência e com a energia. E quando a gente fala assim, dessa consciência, a gente está falando, não tem como dissociar a consciência do sentir, né? A consciência é esse sentir as coisas e não esse pensar as coisas. Então é o que você está dizendo, né? Que tipo, não adianta, por exemplo, você ter uma técnica, vou dormir ouvindo essas palavras e vou acordar em elevada frequência. Não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando de você realmente viver aquela Não, situação porque a gente, e entrar num modo de é sentir porque a com. gente escuta. Sim. E não tem nem como andar para trás, né? Sim, tem quando a gente permite que a energia densa, né, ela entra e aí a gente fica num slow motion de conexão. A gente já só pensa, só duvida, né? Só se divide, né? Mas quando a gente está nessa frequência constante de ir para multidimensionalidade, voltar, ir para multidimensionalidade, voltar em consciência, né? Não é tomando nada, né? Não coloca nenhum ativo para dentro do corpo, exatamente nada. É uma amplificação da sua existência, né? Você sente, às vezes eu sinto a germinação das sementes, né? Você sente as cores, você fica num modo muito mais sutil. É espetacular você ter consciência que o que acontece faz parte de um campo da natureza e que você consegue se relacionar de uma forma muito mais amorosa e muito menos dividida, né? É Tem uma uma coisa, interação tem uma coisa Tem que o um efetiva. mestre outro sempre ponto. fala, que é não ser escravo das suas emoções. E isso é muito profundo.
Então, assim, se tem uma coisa que eu aprendi no processo do mestre, eu ainda não sei pôr em ação completamente, porque eu ainda, às vezes, por conta da minha inconsciência relativa a algumas reações instintivas, ainda me deixo levar pelas emoções. Mas muito dos meus relacionamentos com a minha filha, por exemplo, que era difícil, né, quando ela era adolescente. Eu aprendi nesse processo a não reagir tanto instintivamente nessa energia que ela manifestava, porque eu também era igual a ela. Então, quando eu olho para ela, eu me vejo com a minha mãe, né, na minha adolescência. E aquilo era tão inconsciente que era papum, era o tempo todo ali. Eu vivia sob o tempo todo no alerta. E com o processo eu aprendi a lidar com essa energia de um outro lugar. E eu sei que muitas vezes eu não posso ficar muito próximo, porque eu sei que isso me ativa. Assim, quando às vezes eu estou muito próxima da minha mãe, acontece a mesma coisa. É muito forte a reação, né? Então, a gente vai aprendendo a conhecer a gente, e aí entra naquilo que até a Lucy falou no coaching pessoal, no coaching grupal ontem, que eu achei muito legal e eu me identifico com isso. Hoje eu elejo viver em paz e eu vivo em paz, né? Eu sei o que é viver em paz, né? Ter paz no meu coração, acordar em paz e dormir em paz é uma energia que eu escolho ter ela. Então eu escolho não me permitir arrastar pelas emoções. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, mas é o meu propósito, o meu sentido de vida é viver nessa energia mais harmônica das minhas células, no meu corpo, na minha vida. Tem um outro ponto O também que você ia muito falar, Yara, que eu importante fiquei aí. curiosa? Tem um outro ponto muito importante aí também que está associado com essa questão, tanto da emoção quanto do sentir, que o método do mestre também traz para gente, que são as memórias Uhum. inconscientes, né? De como muitas vezes a gente está agindo de uma forma, então dentro dessas oscilações aí acontece alguma coisa e a gente tem uma reação, a gente entra nessa reatividade, não apenas em função da emoção, mas também em função de memórias inconscientes que a gente traz de outras vidas ou desde o ventre da mãe até os 7 anos. E essas memórias ativam na gente essa sensação. E eu tenho uma coisa muito interessante, assim, que eu já vivi isso na pele, de sentir como isso funciona realmente. Quando eu tive lá na casa da mãe da Cris, com o Davi pequenininho, e eu fiquei com muito medo dele cair. Era um apartamento, né, alto, não tinha tela, e eu sentia um medo de que ele caísse, que era uma coisa assim absurda, porque as condições em que a gente estava ali, naquele momento presente, não tinha como ele cair. Tava ela em volta, tava a mãe em volta, a janela estava fechada, mas eu estava sentindo, era um aperto que eu sentia dentro, assim, um medo. E ficou muito nítido para mim que aquilo era uma memória de algo que eu já havia vivido. Não era daquele momento exato, daquele momento presente. Mas eu estava sentindo. Então, isso estava me deixando, isso estava oscilando a minha energia. Que era uma coisa assim que não tinha como, assim, racionalmente, não tinha como explicar o que eu estava sentindo. E a gente vivencia esses momentos também de acessar essas memórias ao longo do nosso dia, em função né, dos cenários onde a gente está, das coisas que estão acontecendo, só que a gente acessa de um modo inconsciente de que a gente está acessando, né? Então, quando a gente consegue estar nesse processo tão profundo, de estar tão conectado assim com o nosso ser, de ter esse olhar de observador de fora, de ter essa essa sutileza de perceber que o que você está sentindo ali naquele momento não é daquele momento presente, é uma memória. E aí você não se, isso te ajuda também a não entrar na emoção. Então, porque eu entrei na emoção do medo ali, Cris, não sei se você lembra dessa situação, Lembro, eu e, lembro. e não fazia sentido nenhum com aquele momento presente. Então, isso a gente vivencia, só que a gente vivencia num estado inconsciente. Então, cada vez mais a gente buscando, né, essas ferramentas de se conhecer mais, como a Rô está dizendo,
cada vez mais e mais e mais se reconectar E com tudo meio esses. que está desenhado para também ativar em nós essas emoções inconscientes, né? Essas energias. Quando você vê um filme, por exemplo, né? O filme ele vai mostrando, né? Por exemplo, através das músicas, quando às vezes aparece um campo lindo, mas aparece uma música bem triste, a gente já sabe que vai acontecer ali alguma coisa, já ativa em nós alguma memória, às vezes, de medo, cria um suspense, cria uma situação, aí depois muda a cena, muda a música, e aí isso também vai levando a gente para viver e experimentar sensações internas muito conectadas a essas memórias, a essas emoções que a gente nem sabe, e é isso que às vezes nos deixa ali amando, né? Que nem, por exemplo, eu detesto filme de terror, não, eu não assisto, eu nem vejo, passou, não quero, porque eu já sei que eu não vou ficar bem. Então, assim, tem gente que vive, adora essa adrenalina, adora essa sensação e até é meio viciado nessa sensação, né? Então, a própria arte, né, cinematográfica vive muito disso e dá para nos mostrar essas oscilações. A partir dos filmes, a gente pode observar como a gente oscila energeticamente através daquilo que a gente está sentindo, até da vibração das músicas, das cenas que estão aparecendo, as imagens. Eu sou uma pessoa extremamente imagética, então, assim, quando eu vejo a imagem ali, para mim já tem um sentido, né? E a comida também. Se a gente é energia e tudo é frequência, as comidas elas são frequências. E aí a gente vê o que faz um alimento, né? E quando a gente escolhe esse alimento, se a gente tem consciência da nossa frequência, da nossa energia, é a partir de que lugar que a gente está reverberando, porque a gente está fazendo essa escolha, né? O glúten, a carne. Eu me lembro muita vez, uma época que eu estava no Éden. E eu desci para a cidade, eu era na montanha e tal, e aí eu comecei de 4, 5, 6 anos de processo e vi uma sensação de querer comer carne, assim, que eu achei estranho, sabe? Porque eu já sou vegetariana há tanto tempo, né? E aí eu falei, mestre, eu queria te compartilhar isso, né? Eu tive essa sensação, né? Esse desejo de comer carne, né? E aí ele falou assim, atenta à sua vibração, né? Você tá muito visceral, né? Você está muito carnal, né? Observa mais profundo os seus pensamentos, né? Porque está te ativando essa vontade que você já superou, né? E aí eu fiquei, achei incrível isso, né? E até hoje, quando vem alguma lembrança, algum cheiro, eu começo a observar como é que eu estou vibrando, né? Que sensação é essa que me faz querer comer algo que eu já não preciso mais comer, que eu já superei esse desejo, essa saciedade, mas que algum lugar, um corpo que traz uma memória, uma parte minha, busca, né, essa frequência. Igual a Legal? mim com relação aos filmes, tipo, assistir porque a indústria, né, cinematográfica, televisão, tudo eles exploram através dos gêneros, eles exploram as emoções. Então, eu, por exemplo, adoro um romance, adoro assistir romances, que tem a formulazinha mágica de captar a sua atenção, que na verdade está se conectando ali com as suas carências, está se conectando ali com a sua vibração, né, com relação a essas questões amorosas e tudo, e também está retroalimentando energeticamente esse lugar aí de Tudo. Cinema, música, comida, lugares, pessoas, tudo é Então, energia. é tudo muito é energia. durante o dia, né? Então a gente pode até perceber que a nossa energia, se ela está mais alta, se ela subiu, se ela caiu, podemos pausar, respirar, nos colocar assim em presença, no presente, trazer essa consciência à tona, né? E aí nomear como estamos vibrando. Se a gente está agitado, se a gente está cansado, se a gente está com uma tensão, com uma ansiedade, com medo, com raiva. E observar é o primeiro passo para esse despertar, observar essa frequência em nós, esse sentir, né, ter essa percepção da nossa própria sensação. Aí, um outro passo para a gente que está dentro dessa metodologia do Mestre Huan, né? A gente pratica esse método quântico, as três aqui estão há mais de 10 anos. Então, a gente tem dois momentos diários, um pela manhã, um à noite no mínimo, porque às vezes o mestre faz outras chamadas ao longo do dia. Então, a gente tem esses momentos de manhã e à noite para a gente
pausar, para a gente, né, respirar aí no nosso ser e através dessa conexão que o mestre nos proporciona, a gente se reconectar com a nossa essência, fazer essa espécie desse balanço do dia, né? É, e, e ouvir o que os seres de luz também trazem para a gente de orientação com relação a todas essas experiências, essas memórias, essas emoções, com tudo que isso que a gente vai viver, se for pela manhã, ou viveu, se foi ao longo do dia, para ajudar a gente a ter essa ampliação de consciência, né? A entender o que provocou essas reações que a gente teve, né? O que o nosso corpo pediu e como que a gente atendeu ou ignorou a nossa consciência. E essa observação diária ajuda a gente a reconhecer os nossos padrões genéticos também, e aí ganhando esse espaço de consciência interno para a gente conseguir se sustentar por mais tempo em elevada frequência. Então, e a mente, ela na verdade mente que ela pode sentir, né? E na verdade ela nos faz nos perder desse sentir mais profundo. E o corpo vai aprendendo que pode às vezes oscilar sem adoecer, se a gente está conectado a essa energia do sentir em nós. Se sentir que a sua energia está oscilando, lembre-se, não há nada de errado com você. A oscilação, ela é parte dessa dança da vida. O segredo é não se perder no movimento. Como o mestre diz, ganha quem tem equilíbrio. Resumindo aí, né, o nosso episódio de hoje, a neurociência diria que estamos reconfigurando o nosso cérebro. A psicologia, que estamos integrando o self. No método Juan de la Luz, a gente diz que está recordando de quem nós realmente somos. Energia, luz, amor. Observe, respire, acolha. Pergunte-se o que esta emoção quer me mostrar. E responda com gentileza, com amor, com você mesmo. O corpo oscila, o coração sente, a mente interpreta, mas a consciência permanece. E é ela que sustenta o equilíbrio interno, a vibração alta, a frequência elevada. Que cada um de nós possa viver o dia com leveza, aceitando sim as ondas sem se identificar com elas. Porque quando a consciência está presente, até a montanha russa vira um caminho de amor e um motivo de alegria para o nosso ser. Obrigada por estar com a gente em mais um Pode Ser, que essa sua energia encontre o ritmo da harmonia. Até o próximo episódio. Até o próximo. Até lá.